A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente segunda-feira. Estamos aqui mais uma manhã com a live Manhã com Propósito para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Ficamos uns dias aí ausentes, né? Porque eu estava em reforma aqui na igreja e depois também estávamos em viagem, né? E aí nós não conseguimos fazer a live. Porém, hoje nós estamos aqui para glorificar, bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Eu quero te chamar para participar juntamente conosco. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que estavam, nos cobrando. Pastor, parou a live, o que aconteceu? Não parou. Que, na verdade, não estava dando tempo, não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Tinha que pintar a igreja, mexer em algumas coisas, e aí eu não consegui. E a Bíblia diz que é sim, não. O pastor disse a procedência do maligno. Não tinha como eu parar no meio do caminho, vir aqui fazer um negócio meio termo e depois voltar lá. Então eu resolvi, achei por bem, deixar esses dias sem, eu acredito que uns 20 dias por aí, sem fazer. Mas nós estamos aqui nesta manhã para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Estamos fazendo agora em um ambiente novo, Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu quero já profetizar nessa semana, uma semana de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E para que nós venhamos entender, irmãos, que Deus, Ele opera em todas as situações. Pastor, eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar de país, eu preciso mudar... Não, nós precisamos mudar a mentalidade. Às vezes nós queremos fugir dos problemas e a nossa mentalidade ainda é ignorante ou débil nesse assunto. Nós precisamos mudar a atitude. E é sobre isso que nós vamos ministrar e aprender nesta manhã. Sobre mudança de atitude. Porque às vezes nós falamos, deu errado, eu não vou fazer mais. Irmãos, todas as vezes que eu vou enfrentar um novo desafio, alguém diz, já tentaram e não deu certo. O negócio de tentar e não dar certo, por quê? Acontece duas coisas. Ou não é tempo de Deus, ou falta amadurecimento. Ou é até tempo de Deus, mas falta o amadurecimento. Então nós temos que estar ligados nas duas coisas. No tempo de Deus, está maduro o suficiente para suportar, para viver. Porque só suporta o processo para viver o propósito, aquele que entendeu. Ninguém vive o propósito sem suportar o processo. Mas só vamos viver o processo se nós entendermos que o processo também faz parte do nosso ministério. Quantas pessoas hoje levantaram com desejo de desistir? Quantas pessoas nos procuram e dizem, olha, Deus não fala comigo. Deus não é na minha vida, eu acho que é na vida do outro. Não é que Deus não é. Não é que Deus deixou de amar. É que nós, muitas das vezes, fechamos a nossa mentalidade numa caixa. E dizemos assim, Deus vai ter que trabalhar aqui, nesse quadrado. E Deus, Ele é multiforme. Deus, Ele opera o impossível. Deus opera em todas as coisas. Irmãos, eu sempre chamo a existência para que nós venhamos viver o sobrenatural. A fé não é algo existente, mas ela traz aquilo que não existe a existência. Porque tudo que nós vemos que já é existente, nós já estamos vendo, é só pegar. Agora a fé traz o invisível e torna ele visível. A fé traz aquilo que a humanidade diz não pode acontecer, não dá certo, não vai. E Deus fala, não, é pela fé. Então nós temos que bloquear a dúvida da nossa vida. Nós temos que bloquear a incredulidade. Porque a incredulidade, junto com ela, vem o medo, e o medo traz dúvida, e a dúvida não opera a fé. Deus não é Deus de dúvida. Nós temos que escolher um lado, nos posicionar diante de um lado. Ou nós cremos que vamos receber e que nós estamos no caminho certo, ou nós já dizemos nada, eu não creio, eu não tenho condição. Porque não adianta ficar meio termo. Recebe a palavra, diz que está vivendo a palavra, mas não tem fruto. E a Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis. Quer saber se uma pessoa está servindo a Jesus? Olha os frutos. Quer saber se uma pessoa é serva de Deus? Olha os frutos. Porque palavra, demagogia, muita gente tem. Uma forma de se apresentar, uma forma boa de falar. Não que nós temos que se contentar, nós temos que buscar mesmo um aperfeiçoamento de apresentação. Eu mesmo, por mais que as pessoas dizem que não, eu era muito vergonhoso para falar em público.
Eu não conseguia encarar as pessoas. Eu fui pedindo para Deus, falei, Senhor, diante da minha chamada eu preciso ter uma condição de enfrentar, de encarar o povo, né? De estar olhando no olho. Porque senão fica olhando para cima, ou para o chão, ou para o lado, fixa o olho num lugar e não sai mais, não. Ou fecha o olho. Não, irmãos, nós temos que ter a característica de Jesus. Jesus sempre olhou para as pessoas. Então peça para Deus, peça para Jesus. O problema é que nós recebemos mais a palavra de não confiar e guardamos ela, porque Deus pode usar num culto aí 200 versículos ou mais, num culto de perseverança, de persistência, de confiança. Aí vem alguém com uma palavra ruim e rouba tudo aquilo. Sabe por quê? Porque a semente não caiu em boa terra. A semente que cai em boa terra é 1%, ou seja, ela germina, ela cai, germina, floresce e dá os seus frutos. Qual é o fruto que nós temos gerado? O fruto tem permanecido? Você tem sido canal de bênção por onde você passa? Porque ou nós somos canal de bênção ou nós somos canal de murmuração, irmãos. Ah, eu já estive em algum lugar que as pessoas vêm atrás de ajuda e alguém que já estava, tinha até, né, uma posição eclesiástica, quando a pessoa começou a falar, ih, é assim mesmo, você não sabe o que eu estou vivendo. Não, não é assim. A pessoa está procurando uma palavra de renovo, de restauração. Aí você coloca as suas palavras, seus lamentos, suas dores. Não, irmãos, apresenta Jesus. Se quem está para instruir não confia em Jesus, como que vai ensinar? Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então nós temos que ter um entendimento que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Nós iniciamos uma semana nova ontem. Domingo começou uma nova semana. Então nós temos que entender quem é Deus na nossa vida, quem somos Deus na presença dele, quem somos nós na presença de Deus, melhor dizendo, e qual é o Espírito, qual papel o Espírito Santo está empenhando em nossa vida. Ou nós somos templo, ou nós só chamamos o Espírito Santo quando as coisas estão ruins. Nós deixamos a nossa vida, estamos renunciando para viver o Evangelho, ou qualquer ventinho nos tira da presença de Deus. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua prova, mas também tem a sua vitória. Cada um tem que buscar, tá? Eu não posso colocar os meus problemas acima de Deus. E também não posso dizer para ninguém deixar o problema lá fora. Não, entra com ele na igreja, porque a igreja é o lugar que tem mais problema. Onde todo mundo tem problema e precisa resolver. E é na presença de Jesus, é nos pés de Jesus que deixa os problemas. Né? Eu sempre falo, algumas pessoas dizem, pastor, o povo de Deus é problemático, porque todo mundo é ser humano. Aqui não é o lugar perfeito, nós buscamos a perfeição em Cristo Jesus, mas é o lugar para nós sermos sarados, é o lugar para nós sermos libertos, é o lugar para nós sermos restaurados. Não tem outro caminho se não for Jesus, irmão. Tem gente que está formando a igreja de um membro só. Ele mesmo é o pastor, ele mesmo é o pregador, ele é o mesmo é o ouvinte, ele mesmo ministra a ceia para ele mesmo prega, ele mesmo exorta ele mesmo. Não é assim, não. Jesus, a palavra de Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está no meio. Então, para ser igreja, tem que ter 2 ou 3. Tá? 2 ou 3 já é culto. Tá? 2 ou 3 já tem presença. Quando eu estou sozinho, templo. Quando eu estou reunido aqui em 2, igreja. Quando eu estou sozinho, minha particularidade com Deus eu tenho que exercer. Mas quando nós estamos em igreja, a comunhão prevalece. Então nós temos que entender partes de algo que nós ainda não entendemos. Que não é a igreja que se molda a nós. Não é a palavra de Deus que se molda a nós. É nós que se moldamos pela palavra. É nós que obedecemos segundo a palavra de Deus. E quando eu falo palavra, eu falo de Bíblia, irmãos. Bíblia. Livro de autoajuda, tem situações que ajuda, abre mais a mente, nos dá caminho, mas a maior instrução para o crente é a Bíblia. Tá? E ver também até os livros que você lê, que você está buscando aí, se está pautado em palavras, em versículos bíblicos. Tá? Ah, você nasceu para vencer. Tudo bem, mas qual que é o versículo bíblico que te dá esse respaldo? Tá? Você só tem que pensar em você. A Bíblia nunca disse isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Tá? Ah, se te faz feliz, faça, mas embaixo está escrito, assinado Satanás. É que, na verdade, lá na hora da inscrição, nós não queremos ver. Porque ninguém que viveu o propósito de Deus foi feliz 24 horas, mas teve paz. Mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, teve paz. Passou momentos difíceis, mas confiou, esperou no Senhor. O nosso problema da nossa geração hoje é falta de confiança em Deus. Porque as coisas vêm querendo suprir, né? O vazio que muitas das vezes nós encontramos aqui dentro, quer comprar, quer preencher ele com carro novo, roupas novas, comidas, né, diferenciadas, lugares, né, extraordinários, mas esse vazio ele tem que ser preenchido pelo Espírito Santo. Ou é preenchido pelo Espírito Santo, ou é preenchido pelo consumismo, que dá até mais ou menos uma calmaria para a carne, mas não traz paz, não traz renovo, irmãos. Tá? Jesus é aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Então nós temos que focar nessa situação e saber aonde nós estamos e quem é Jesus na nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer ao Senhor. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma manhã, Senhor, diante da Tua presença, para Te louvar, para Te bendizer e exaltar o Teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a vida dos meus irmãos, os de perto, os de longe. Aqueles, meu Pai, que vão ouvir de manhã, tarde ou noite. Aqueles que estão, meu Pai, neste estado, que estão em outros estados, que estão em outros países, meu Pai. Mas que têm sido edificados pela Tua palavra. Que nesta manhã de segunda-feira o Teu Espírito Santo nos conduza, meu Pai. E possa ir além fronteiras esta presença, Senhor. O Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. O Senhor é onipresente, está em todo lugar. Mas agora eu te peço, Senhor, que todos nós possamos estar na Tua presença. Meu Pai, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã de número 8. Cristo, o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoar anela, Ele só, e pelo seu santo sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se é comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Nele nós temos um firme guia. Nele só. A noite enche de alegria. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Glória a Deus, aleluia. 396. Aleluia, glória a Deus. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, logo atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Cafézinho pra mim, por favor. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos.
Estamos aqui mais uma manhã. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aleluia. Nós estamos em mais uma live Manhã com Propósito. Eu já quero te saudar, glorificar a Deus pela tua vida, pela tua família e por tudo que o Senhor tem feito, né? Através da tua palavra por nós. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Se no caso acabar a bateria, a voz não estiver saindo aí, vocês me avisam. Bom, quero saudar já quem nos acompanha aqui. Está conosco a nossa irmã Diaconisa Elísia, nossa irmã Ângela Gonzaga, nosso irmão Diácono Gilmar, missionária Raquel e minha cunhada Valquíria Lopes. Se tiver mais alguém que eu não falei o teu nome, nos dê um bom dia, nos saúda com a paz do Senhor, que para nós é de muita importância, tá bom? Você está conosco aqui. Glórias a Deus. Nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista e também doutor Lucas, capítulo é o de número 5, versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes, uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a primeira coisa. Os discípulos, antes de ser discípulos de Jesus, eles eram homens que viviam da prática da pesca. Homens que todas as vezes buscavam na pesca o sustento para a tua casa, o sustento para a tua família, né? E Pedro e os demais conheciam o lago de Genezaré. Pedro conhecia aonde ele vivia, ele conhecia o vento, ele conhecia o mar. Só que uma noite dessas, Pedro e os demais saem para pescar e não apanham peixe algum. Pedro e os demais estavam acostumados, sabiam onde havia os peixes, onde o cardume estava localizado.
E eu também gosto de pescar. Eu sei que a pesca noturna é boa, né? A pesca noturna, para quem vive da prática da pesca, é a melhor. Agora nós vamos entender que Jesus está à beira do lago, pregando para uma grande multidão. Só que a multidão comprimia Jesus. E Jesus, vendo os barcos parados ali, ele entra num dos barcos. O barco de Simão Pedro. Ele termina a pregação, porque Jesus não começa nada e deixa pela metade. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam lavando as suas redes. Jesus, quando termina a pregação, ele diz para Pedro: faze-te ao mar alto. Primeiro, nós vamos entender aqui, antes disso, afasta o teu barco da terra. A primeira coisa que Jesus fala para Pedro: sai da confiança humana. Para de olhar para a situação. Porque quando nós estamos no mar, quando nós estamos dentro de um barco, a confiança não está na terra. A confiança não está sobre os seus pés. Agora você está sendo levado por aquele que coordena o barco. Seja o capitão, seja o comandante. Jesus agora toma a frente do barco de Pedro e fala: afasta-te um pouco da terra, ou ausenta-te da terra. Jesus está dizendo para Pedro: ó, sai dessa confiança humana. Pastor, qual que é a confiança humana? A força do nosso braço, aquilo que nós estamos costumeiramente fazendo, aquilo que muitas das vezes nós estamos buscando e confiando naquilo. Jesus está chamando nós para confiarmos nele. Pastor, não consigo. Consegue, irmãos, consegue. Jesus está querendo nos levar para viver algo sobrenatural. Nós temos que entender que Pedro ouve Jesus e começa a fazer aquilo que Jesus ordena. Pedro ouve Jesus e faz aquilo que a instrução é lhe dada. Quando Jesus acaba de ministrar, ele fala para Pedro outra coisa: faze-te ao mar alto. Ou seja, agora nós vamos para campo aberto. Agora eu vou ensinar vocês, homens, a viver o sobrenatural. Às vezes você está olhando e dizendo, como Pedro, pensando, né? Porque o que nós vamos fazer se deu errado ontem? O que nós vamos fazer se eu tentei e não consegui? O que nós vamos fazer vai ser frustração de novo. Jesus falou para Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Jesus está dizendo: vocês vão pescar de novo. Vocês vão lançar a rede de novo. Agora imagina, para um pescador que de manhã chega, está lavando a rede, guardando para outro dia de pesca, e no mesmo dia chega alguém e fala assim: vamos pescar de novo. Pedro poderia perder a oportunidade de dizer: Senhor, nós não vamos, nós estamos cansados. Nós sabemos que hoje não está bom para pescar. Às vezes nós fazemos isso: Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Tanto sofrimento, tanta situação difícil. Jesus está pegando eu e você pela mão e dizendo: vamos de novo. Só que agora vai ser diferente. É sobre as palavras de Jesus, irmãos. Nós não precisamos mudar de cidade, de bairro, de país. Para Deus operar a bênção, tem que nos acompanhar. Tá? Aonde nós estamos, a bênção do Senhor tem que nos acompanhar. Nós temos que estar com Jesus no nosso barco. E Ele comandando o nosso barco. Não é do nosso jeito, não é como queremos, não é como pensamos, mas é a vontade e o querer de Jesus. Mas eu já fiz, deu errado. Mas agora Jesus está mandando. Se Jesus está mandando, vai e faça. Vamos lá. Versículo 5. E respondendo Simão, quem respondeu? Pedro. E disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha, ele está falando: nós havemos trabalhando a noite toda, nada apanhamos. Não, a pesca não foi boa. Mas, tem um mas. Pedro dizendo: mas por que mandas lançarei a rede? Está entendendo o mistério? É uma ordem de Jesus. Não é o que nós vivemos até ontem, é uma ordem de Jesus para hoje. É uma ordem de Jesus para hoje. Eu quero profetizar. Eu já quero profetizar para continuar pregando aqui.
Se a tua vida financeira até ontem estava ruim, eu quero profetizar que as portas se abrirão. Se a tua saúde está sendo acometida de alguma enfermidade, eu quero profetizar a cura em nome de Jesus. Se as portas se fecharem, eu quero profetizar porta aberta em nome de Jesus. Porque é uma palavra de Jesus nesta manhã, irmãos. Eu estou como profeta de Deus. E o profeta de Deus, ele vem para entregar recado. Se as coisas deram errado, porque nós fizemos com a nossa força, com o entendimento que nós tínhamos, agora nós vamos sobre uma palavra de Jesus. Tá? É o que eu sempre digo, e falei um pouco antes, quando eu estava ministrando aqui na igreja. O sentir é humano, eu senti de Deus, ninguém sente de Deus. Deus manda a palavra, Deus nunca falou, Abraão, sente aí e sai da tua terra e do meio da tua parentela. Não. Deus deu uma palavra para Abraão. Deus não falou para Daniel, sente de orar, não. Daniel orou, propósito, o anjo respondeu, Deus respondeu, o anjo foi enviado. Deus não falou com Davi, sente vontade de ser rei, não. Deus falou, tenho me provido de um rei na casa de Jessé o belemita. Deus não falou para Ana, sente vontade de ter filho. Não, ela fez um propósito e um voto com Deus. Porque enquanto ela só sentia vontade de ter filho, nada aconteceu, porque não tinha propósito. Então Deus não é Deus de sentimento humano, Deus é Deus de propósito. Então nós temos que entender, é propósito e vontade do Senhor ou sentimento humano nosso? Porque nós sentimos dor, raiva, nós sentimos tristeza, nós achamos que sentimos amor, porque o amor não pode se desvair desse jeito, porque o sentimento de amor de Deus nos ensinando é o de Coríntios 13, irmãos. É o mesmo amor que Jesus sente por nós. E Paulo é categórico em nos deixar Coríntios 13 escrito. O amor é algo que não é superficial. Ele não é raso, o amor é profundo. Então nós temos que entender que Pedro está olhando e dizendo, havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, ou seja, é uma ordem, nós iremos. Você está entendendo? Está pronto para viver o que Jesus está mandando na tua vida? Não é o que eu mando, não é o que eu quero, é o que Jesus tem mandado na minha vida. É o que Jesus está mandando na tua vida. Porque nosso sentimento é fraco demais, irmãos. Eu estou mais ou menos, né? Como diz aqui o pessoal no Goiás, estou perrengue. Não, irmãos, a fé é algo que não pode ficar vivendo uma perrenga, não. Não pode ficar oscilando, não. Fé ou tem ou não tem. Porque Hebreus 11 diz que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Romanos 10:17 diz que a fé, né? Por sorte a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Pedro está olhando, falou, porque tu mandas, tem uma palavra, eu vou. Você está entendendo a diferença de viver o sobrenatural para o natural? O natural eu faço na minha vontade. Eu faço naquilo que eu aprendi. Eu faço naquilo que eu conheço. Mas o sobrenatural, a fé, é algo delegado pela palavra. Tá? Eu estou vivendo aqui muitas coisas sobrenaturais pela fé. E porque Jesus me ensinou isso, irmãos, eu não tenho vergonha de falar, eu tinha vergonha de viver. Eu fui um cara muito murmurador, difícil de confiar em Deus, mesmo cristão. Pastor, sim, eu precisei passar por essa libertação. E Deus teve um encontro comigo, Jesus teve um encontro comigo e disse, a dependência sua agora está em minhas mãos. Então você vai depender de mim. Às vezes nós falamos que dependemos de Deus, mas nós estamos com favor com alguém. Nós estamos dependendo no homem. Mas fulano falou, ele falha. Mas quando Jesus fala, ele não falha. Jesus não deixou nenhuma margem de dúvida para Pedro. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Pedro. Você está entendendo? Nós temos que conhecer Jesus. Porque Jesus conhecia Pedro. E olha para você ver a autoridade de Jesus. Ele não questionou em nenhuma vez, Pedro. Pedro não questionou em nenhuma vez. Porque tu mandas, eu irei. Às vezes nós ficamos procurando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. Porque só na minha vida, eu não faço mal para ninguém, aí fica com aquele espírito de autocomiseração. Eu sou o coitadinho, eu sou a pessoa que mais sofre no mundo, eu sou a pessoa que não sou enxergada. Aí, o que a terra não vê, os céus vê. O que a terra não conhece, os céus conhecem. O problema é que nós esperamos uma aprovação humana para fazer as coisas, irmãos. Nós queremos sempre que alguém nos note, para com isso. Chama o Espírito Santo.
Fala, Espírito Santo, eu quero ser notado pelos céus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero viver o sobrenatural, eu estou cansado de viver o natural e achando que é o sobrenatural. O natural todos os dias é da mesma forma, só que nós vamos perdendo. O sobrenatural é novidade de vida. Deus abençoe, missionária Célia. Vamos aqui. Né? Versículo 6, ó. Mas por que mandas, lançarei a rede? Foi Jesus que lançou a rede? Não, foi Pedro. Mas quem mandou? Jesus. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Primeiro, não tinha pescado nada. Agora lançaram a rede, uma grande quantidade de peixe veio. Irmãos, imagina. Para quem não tinha pescado nada, agora vendo a rede se rompendo, abrindo brechas na rede, porque os peixes eram muito. A capacidade da rede não estava aguentando. Mas eles estavam colhendo os peixes. Versículo 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. A bênção foi tanta que os barcos não estavam suportando a quantidade de peixes. Duas coisas nós temos que entender aqui. Quando nós obedecemos a voz de Jesus, a bênção não é só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Todos vão ser alcançados. Né? Tem gente que fala, é só para mim. Não. A bênção é para todo mundo. Irmãos, comece a entender o princípio da bênção. Tá? Quando vem uma quantidade que eu sei que, além daquilo que eu preciso, Deus já me direciona para me abençoar alguém. Tem vezes que não é nem para mim, só vem na minha mão e eu tenho que delegar para alguém a bênção, porque não é minha, eu sou só o canal de bênção. Tá? Deus fez uma prova comigo essa semana e Deus falou forte comigo, sabe? Falou, faz isso. E na minha humanês, no meu cotidiano, eu comecei a falar com Deus e até, né, de princípio, eu não entendi. Mas quando eu entendi, me propus a fazer, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele mandou além daquilo que eu fiz, irmãos. Tá? Ele mandou 5 vezes mais. Pastor, porque o senhor é bom? Não. Porque o Senhor queria saber se eu estava preso no dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A terra, o ciclo da terra diz, quanto mais, melhor. O Evangelho diz, para ganhar tem que perder. Então, cada vez que nós desprendemos da situação, mais Deus dá na nossa mão para nós podermos administrar. Porque Deus sabe que nós não vamos ficar com amor ao mamão, que é o dinheiro. Tá? Ter dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Achar que a bênção é só para nós, né? Não, nós. A bênção vem, muitas das vezes nós só somos canal. Né? Eu aprendi, antigamente eu tinha medo de faltar, hoje não. Deus manda, eu... E graças a Deus, eu posso dizer e eu quero profetizar na tua vida também. Eu converso com Deus, faço propósito com Deus de confiar e falar, Senhor, a tua palavra diz. E eu até vou lá, mas quem paga a conta é Deus. Deus usa maneiras que eu não entendo, a humanidade não entende, mas os céus promovem. Algo que é sobrenatural. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o Espírito Santo está me movendo aqui. Está dizendo que muita gente está com medo de confiar. Muita gente está com medo de permanecer na palavra e viver a palavra. Ah, já me frustrei muito. Ah, já mentiram para mim, irmão. Jesus não mente. Jesus não fica devendo nada. Ó, encheu o barco de Pedro, encheu os barcos de outros companheiros. Vamos aqui para a conclusão. Versículo 8. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Vamos lá. O negócio é tão sobrenatural. Pedro pescou uma vida, mas aquele dia, ele não foi como aquele dia. Aquele dia elevou as expectativas, além de ser muitos peixes, eram peixes de qualidade, sabe por quê? Pedro vivia da pesca e os demais, a sua família comia daquilo que eles pescavam. Jesus estava comissionando eles para outra obra, para uma obra maior. Só que Jesus não ia deixar preocupação para Pedro, não ia deixar preocupação para Tiago, não ia deixar preocupação para João,
mas ia pagar as contas. Aquele dia eles iam viver algo novo, sobrenatural, diferente. Chegaram à praia. Pedro, a primeira coisa que faz não é contar os peixes, é se colocar aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim que sou homem pecador. Porque Pedro viu que aconteceu algo sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Esse Jesus, esse Deus que nós servimos, ele é dono de terra, céu e mar. É ele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, é ele que dá ordem ao cardume de peixe, é ele que dá ordem à água, é ele que dá ordem ao vento, é ele que dá ordem ao mar, é ele que dá ordem na tua casa, é ele que dá ordem na tua família. Nós só temos que chamar e convidar ele para dentro. Tem uns coach aí dizendo que é assim mesmo, ente de autocomiseração, eu sou o menor da tribo, de Manassés, igual Gideão. Não, Deus não está preocupado com isso, Deus nos conhece, Ele quer saber se nós estamos dispostos a viver o sobrenatural. Ele está procurando alguém valente que se posiciona. Porque nós só queremos ganhar quando chega no dia mal, para perder também, para nós entendermos que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Nós falamos, mas Deus falou. Tem coisas que Deus falou e tem outras que nós quisemos ouvir daquela forma. Porque o que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Nós só temos que estar condicionados na Tua palavra. Nós só temos que estar condicionados à Tua vontade. Está disposto a viver o sobrenatural? Ah, mas me machucaram, pastor. Machucaram Jesus, machucaram José, machucaram Samuel, machucaram tantos outros homens. Tá? Pastor, mas falaram para mim. Falaram, claro. Mas você acha que nós seremos diferentes de Jesus? Nós somos diferentes? Somos melhores? Não, irmãos. Os dias maus vêm, por isso que nós temos que estar em oração e perseverando no Senhor. Vamos lá. E de igual modo, também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: Simão, não temas. Ou seja, fica tranquilo. De agora em diante serás pescador de homens. Olha o mistério aqui. Pedro fez, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse deixar tudo aqui para nós concluirmos. Deixar tudo da velha vida, as velhas práticas, as velhas doutrinas, os velhos conhecimentos, os velhos jeitinhos, a corrupção humana. Deixaram tudo e o seguiram. Está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Está disposto? Pastor, eu preciso ser trabalhado nesta área. Esse é o momento. Deixa tudo para seguir Jesus. Tá? Pastor, o senhor é biônico, não sente vontade? Claro que eu sinto. Estivemos agora, semana passada, com a nossa família. Que coisa boa, né? Não conseguimos atender e ver todo mundo, mas nós vimos alguns. Que coisa boa. Você acha que eu não sinto saudade? Você acha que eu sou, de ferro? Meu coração não pulsa sangue, não tem o sentimento humano de estar junto com a família? Sim, mas é maior a obra. Tá? Maior a vontade de Deus. Eu poderia fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus não se cumpriria na minha vida. Tem coisas que nós não queremos deixar. Porque nós achamos que aquelas pessoas que estão ao redor são dependentes de nós. Irmãos, para com isso. Olha um mistério aqui, para com isso. Tem que ser dependente de Jesus. Minha esposa não está aqui, mas eu posso falar por ela. Minha esposa achava que o povo era dependente, a família era dependente dela. Hoje ela entende que é dependente de Jesus. Você está entendendo o mistério? Aí eu não consigo deixar, irmãos, nós não podemos perder a presença de Jesus. Se nós se dispormos a fazer a vontade de Deus, fique em paz que Ele prepara. Deus prepara momentos para nós estarmos com a família. Tá? Deus prepara momentos para nós falarmos. Hoje tem tanta coisa para nós estarmos aí. Até matar a saudade nós falamos por videochamada, ligamos. Mas para viver o sobrenatural nós temos que deixar tudo e seguir Jesus. Não é só um dia, não é só uma hora, não é só um momento, é deixar tudo. Ancoraram de novo o barco na terra, dizendo, nós não vamos pescar mais. Agora nós vamos ser pescadores de homens. E a palavra que Jesus deu para Pedro, não temas, ou seja,
Não fique aí com medo. Não fique aí pensando do que vai ser amanhã. Nós estamos vivendo ciclos diferentes. Nós estamos vivendo o amanhã e nós não conseguimos administrar o hoje na nossa vida. Você chamou Jesus para a tua vida hoje? Você mostrou os projetos para Jesus? Perguntou para Jesus se era isso que ele tem? Se é isso que ele quer? Ah, eu vou fazer assim, eu quero fazer assim. Está errado, está errado. Jesus, o que o Senhor quer? Qual que é o propósito da minha vida hoje? Qual que é o propósito dessa oportunidade hoje? O que que o Senhor tem revelado para mim nessa manhã? Ó, deixaram tudo e o seguiram. Não levaram os barcos nas costas, não. Jesus está falando comigo. Tem pessoas que querem vir para a nova vida, trazendo bagagem da velha vida. Não, está errado. Deixaram tudo. Tudo engloba tudo. E o seguiram. Pedrão, nesse momento aqui, ele tem que deixar sua família. Pedrão, nesse momento aqui, ele tem que deixar a tua casa. Pastor Pedro é casado? Só. Jesus orou para a sogra. Só tem sogra quem é casado. Jesus orou para a sogra de Pedro e cessou a febre dela. Então, ele era casado. E aí nós queremos falar de um evangelho superficial, que não é o de Cristo. Pastor, mas eu vou ter que deixar minha casa, deixar minha cidade. Eu não sei se é isso que Jesus quer de você, mas o deixar tudo é deixar aquela condição, deixar aquela vida. A primeira coisa que nós temos que deixar é a mente velha. Deus vai ter que fazer, Deus não vai ter que fazer nada. O que ele tinha para fazer, ele já fez por intermédio de Jesus na cruz do Calvário. Quem tem que fazer agora é eu e você. Sabe por quê? Porque nós falamos, se Deus falar, Deus tem falado todos os dias, irmãos. E eu até uso alguns exemplos com pessoas. Pastor, o senhor é ousado, eu falo. Tem pessoas que estão tão cegas no egocentrismo, nele mesmo, que se Jesus, irmão, viesse encarnado mais uma vez e falasse, a pessoa não ia dar ligança. Não ia dar ligança. Está tão cego espiritualmente que não ia dar ligança. E aí, quando Deus falar, eu faço. Deus está falando todos os dias. Sentimentos malignos, guarda. Tira, não guarda não. Às vezes nós guardamos, achei a palavra, às vezes nós guardamos sentimento maligno de vingança. Às vezes nós guardamos feridas, mágoas dentro de nós e vamos carregando uma vida toda. Às vezes nós guardamos a inferioridade dentro de nós e dizemos, não é para mim, é para o outro. Está na hora de parar com isso. Jesus falou, é pescar que vocês querem? Eu vou mostrar para vocês que eu sou dono do mar. Eu vou mostrar para vocês que eu sou dono do peixe. Também não vou deixar vocês endividados. Toma, é peixe que vocês querem? Toma peixe. Só que agora vocês vão passar por outro estado. Um estado agora espiritual. Agora vocês não vão ser pescador de peixe, vão ser pescador de homem, ganhador de alma. Ganhador de alma. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Não adianta eu querer curar se eu estou ferido, irmão. Não adianta eu querer curar alguém se eu estou ferido. Não adianta eu levar azeite e vinho se eu não tenho azeite e vinho. Pastor, o senhor não sabe. É a mesma coisa, vou usar um exemplo aqui. Falei de Jesus para fulano, você contou história. Tem Bíblia? Não. Tem vida de oração? Não. Tem consagração? Não. Tem jejum? Não. É só palavra. Palavras lançadas ao vento. Mas é Bíblia. Mas quem não vive Bíblia não pode expressar Bíblia. Quem não vive palavra não pode falar de palavra, irmãos. Eu evangelizo, não é de hoje. Quantos trabalhos que eu participei de pessoas em condição de rua, que chegavam e falavam, eu conheço a Bíblia, e começava a recitar. Era só um poema vazio, porque não adianta recitar se não vive. Não adianta querer colocar partes da Bíblia na nossa vida cotidiana se nós não temos intimidade com aquele que é o inspirador da Bíblia, Deus. Você está entendendo o propósito? Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro, mas quem deu os peixes? Foi Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus não era pescador, ele era carpinteiro, mas ele deu ordem aos peixes e os peixes vieram. Ele deu ordem ao mar e o mar deu os peixes. Você está entendendo o negócio? Às vezes nós queremos muito aprofundar em coisas que Deus não mandou. Eu não sou contra estudo, eu não sou contra uma pessoa se formar, não entenda isso. Eu estou falando, às vezes nós estamos se aprofundando em coisas que Deus não mandou. Se aprofunda em coisas boas, em fé, em amor, em graça, em reciprocidade.
em companheirismo, em perdão, em abraçar. Agora imagina a cara de Pedro, porque Pedro conhecia, sabia que Jesus era carpinteiro, viu na mão de Jesus, irmão. Ele tinha um ofício do trabalho. Deus abençoe nossa irmã Teresa Raquel, nosso irmão Rubens. Então, vamos entender, está na hora de deixar tudo. Está na hora de deixar tudo e seguir Jesus. Ai, pastor, o senhor não sabe a semana que eu passei. E daí? Vai parar, vai acontecer o quê? Vai piorar. O senhor não sabe, ai, para com esse lamento, irmãos. Para, eu estou cansado de falar, porque Deus sempre está me impulsionando. Ai, pastor, para o senhor é mais fácil, o senhor não passa luta. Vocês que pensam que eu não fico dividindo a minha luta com ninguém, porque não vai dar, não vai melhorar. Eu divido é com Deus, né? Às vezes que Deus mostra, eu chamo os intercessores, senão é só eu e minha esposa mesmo. O problema é que nós queremos, né? Como eu disse ontem, aqui, o carro 6 anos quebrado. E até então eu estava glorificando Mamão. 6 anos. Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, aí o carro quebrou mesmo. Aí começou a vazar óleo de direção mesmo. Chegava aqui na garagem, parecia que ele não ia aguentar. Ia ser o último suspiro. Falei, agora eu vou ter que arrumar. Deus deu condição, paguei as parcelas do cartão, que estava atrasado, né? Não atrasado. Tinha que adiantar para pagar. E eu paguei, né? Aí, liberou o limite, vai eu passar o cartão. Só que antes eu falei com o senhor, senhor, o senhor disse, fiel e gera. Eu sou fiel dizimista, sou fiel diante da tua presença, eu quero fazer uso de Malaquias 3, prova do Senhor. Mesmo que não precisa, mas eu quero que o Senhor pague essa conta. Pastor, o senhor é ousado? Não. Cheguei lá e ainda minha esposa falou assim, você não vai falar para ninguém desse conserto do carro, porque nós temos alguns amigos que, se souber, irmãos, quer pagar pra gente. E Deus falou para mim não depender da terra, depender dos céus. Deus usa os irmãos para abençoar, glória a Deus, mas eu não falo, porque senão vira uma muleta para mim. Fulano tem dinheiro, eu vou lá, não, fulano, como é que chorar? Eu tô com fome, preciso de um terno, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro. A pessoa vira um Deus para nós, né? Aí não ora mais, não confia mais, aí chego na cidade de Garça, levo 1.400. Estou falando isso aqui para engrandecer o nome santo do Senhor. Chega alguém com um envelopinho, entrega R$1.000. Deus pagou a conta ou não pagou? Aí eu não pedi para ninguém, não. A pessoa falou, Deus mandou, tá? Era proveniente a mim e a minha esposa. 500 para ela e 500 para mim. Minha esposa falou, toma. Eu falei, vai. Aí ela me deu, tá? Fiz. Tá aqui o dinheiro para pagar o cartão. Agora nós estamos confiando no quê? Pedro poderia falar, não vou não, é agora que eu quero pescar. Não, agora é o comércio. Não. É agora que o mar está para peixe. Falou, não temas. Agora em diante será pescador de homem. Pastor, mas o senhor fala, vive esse sobrenatural, não é mentira? Acredite se você quiser, o importante é eu saber o que aconteceu. Tá? Acredite se quiser, eu não conto testemunho de mentira, irmãos. Tá? Eu conto aquilo que é verídico. Os irmãos estão sempre contando testemunho aqui, tá? De coisas grandes que Deus tem feito. Por quê? A confiança tem que estar em Jesus. Como eu disse no começo, precisa de algo financeiro? Pede para Deus. Confia em Deus, mas pede, descansa no Senhor. Descansar não é pedir, deitar no sofá e falar, estou falando com Deus. Não, descansar é falar, Senhor, entreguei nas tuas mãos. E agora eu creio que a tua vontade e o teu querer será na minha vida. Vem da onde nós menos esperamos, viu? Às vezes nós falamos assim, não tem condição de abençoar, né? Já quebrei a cara muitas vezes assim. Aí Deus fala, para mostrar que eu sou Deus, Vitor, hoje eu acredito e creio piamente e fico na minha. Né? Porque nós achamos que vai vir um empresário, vai abrir a porta do seu grande carro, vai olhar para nós e falar, Deus mandou eu vir aqui. Não, irmão, não. Aí a glória fica para o homem. Tá? Agora, quando... Não que isso não possa acontecer, mas Deus ele começa a dizer para nós assim, do nada eu faço tudo. Ó, Deus falando aqui uma revelação para todos nós. Deus é o dono dos cofres da terra. Ele tem a chave dos cofres da terra. Tá? Porque Pedro estava preocupado com a sua vida financeira. Mas Jesus falou que o espiritual era mais importante. Não que Jesus vai nos deixar perecer, mas confia, viva. Tá? E quando eu falo esses testemunhos é para aumentar a tua fé, irmãos.
Igual eu falei, né, para você que entrou agora, fui na igreja, Deus falou oferta. Eu, Senhor, não tem trocado. Ele falou, mas você tem o Pix. Eu ainda quis, não tem. Deus falou, você tem o Pix oferta. Eu ofertei um valor 5 vezes mais. O Senhor me abençoou no outro dia. Tá? Para você entender. Sabe qual que é o problema? Nós falamos muito de amor, nós falamos muito em desprender da terra, mas nós estamos presos. Se eu estivesse lá adorando Mamon, amor ao dinheiro, Deus não poderia fazer. Irmãos, e todas as vezes, eu quero falar isso aqui espiritualmente para você entender. Cada vez que eu me desprendo mais das coisas da terra, mais o Senhor tem me dado bênção para administrar. Tá? Mais o Senhor tem colocado em minhas mãos coisas para mim ajudar pessoas. Mais o Senhor tem me direcionado a viver o sobrenatural. O negócio não é ter dinheiro, o negócio é ter Jesus. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Tá? Para de falar esse negócio, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Não, não. Se você e eu não fizermos com aquilo que nós temos agora na nossa mão, quando nós tivermos aí, que nós não vamos fazer mesmo. Comece a chamar a existência, a fé. Comece a chamar a existência. E Deus está falando com pessoas aqui. E eu quero ser ousado mais uma vez. Vai haver testemunho nesta semana. Vai haver testemunho nesta semana. Não é semana que vem, não é mês que vem. É nesta semana. Nesta semana. Tá? Vai haver testemunho. Até sábado desta semana. Vai haver testemunho de coisas grandes. Às vezes eu não vou ouvir o testemunho. Mas conte aonde você estiver. Tá bom? Eu quero abençoar a tua vida. Tá? Sabe qual que é o negócio? Essa semana Deus ministrou a nossa vida através de uma criança, né? A nossa neta Maria. E nesse período de 5 dias, mais ou menos, que nós ficamos lá, eu acho que eu ouvi mais de 200 ou 300 vezes, tipo assim, vovô, você me ama? E aí eu falava, amo. É sério? Sério. Muitão? Muitão. E aí Deus começa a nos ministrar. Jesus todos os dias pergunta, você me ama? Qual é o tamanho da profundidade desse amor? Aonde está esse amor? Porque ela falava, você me ama? Eu falava, amo. Sério? Ou seja, ela queria ter certeza. Eu falava, sério? Muitão? Eu falava, muitão. Qual é o tamanho do nosso amor por Deus? Porque o amor de Deus nós conhecemos. Nem altura, nem profundidade, nem peste, nem fome, nem o porvir, nem anjo, potestades, tantas outras coisas. Pode nos separar do amor de Deus. Mas o que nos tem separado da presença? O problema, Deus abençoe nossa irmã Larissa, o problema nosso é que nós achamos que estamos num nível a mais do que os outros. Se fosse eu já peguei pessoas assim, pastor, se fosse eu, tudo bem, quando chegar a tua vez de pastorear, você pastoreia, agora é minha vez, tá? É Deus e eu, e aí nós, palavra. Não é que eu não ouço conselho, não é que eu não ouço coisas, não, irmão, mas porque chega na vez do outro, é sempre mais fácil. Ah, pastor, se fosse eu, já dava uma cajadada assim, já dava um soco assim e tal. Não, irmão. E a misericórdia? E o amor? E a compaixão? Tá? Não é assim, aqui não é descartável. A obra de Deus não é descartável. Mas se fosse eu, e não é eu, nós temos que perguntar, o que Jesus faria? Como Jesus agiria? Você está entendendo? Qual é o nosso amor? O amor que nós temos que ter de Cristo, irmão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que essa pessoa foi no passado. E o seu passado? E o meu passado? Tá? Então nós vamos orar agora, tá? E perguntar para o Senhor qual é a profundidade do nosso amor com Cristo. Se chegar uma situação difícil, nós abandonamos ou permanecemos? Tá? O problema é que nós estamos à procura da igreja perfeita e na terra ela não existe. Tá? Eu quero abrir os seus olhos. Não existe igreja perfeita. Eu tenho falha, tem pessoas que me amam. Tem outras que nem tanto, tem outras que nem fazem questão de me amar. Indiferente, mas eu tenho que tratar todos da mesma forma. A situação que ela vive não pode afetar a minha. Eu tenho que ter um coração perdoador, misericordioso e bondoso. Tá? A Bíblia fala que pelo fruto os conhecereis. Qual é o fruto? O fruto que nós temos dado, porque falar de Jesus da boca para fora, irmãos, isso o mundo faz e faz melhor que nós. Faz melhor que nós. O problema é que os cristãos têm perdido a identidade. O problema é que nós estamos voltados com a peça, igual Pedro, só o bem financeiro, só o money. Tá?
Eu já fui preocupado com isso também, já tive 2 serviços. Já tomei muito prejuízo porque servia mamão, mesmo na igreja. Tá? Se um trabalho não está suprindo, não é 2 que vai suprir, irmão, porque nós perdemos a presença de Deus, nós ficamos longe da presença de Deus. Começa a falar com Deus, começa a medir qual é o amor que você sente por Deus, porque eu não posso medir isso, eu sei do meu. Começa a falar com Deus qual é a profundidade que você está, se a água está no joelho, no tornozelo, se a água está nas costas, no lombo, onde está essa água, ou se já está passando esse rio de Ezequiel 47 a nado. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus abençoe. Quarta-feira nós temos live, se Jesus assim nos permitir. Tá? Agora nós retomamos em nome de Jesus. Tá? Seja ministrado pela palavra. Seja ovelha. Ovelha ouve a correção, a repreensão. Bode pula. Bode faz reunião. Bode faz rebelião. Porque tem sentimento de bode. Bode dá cabeçada. Tá? Mas ovelha não, ovelha ouve a voz do bom pastor, e o bom pastor é Jesus, tem que ter palavra, ó, palavra, se tem palavra, quanto a esse fato não há argumento, tudo que eu vou fazer na igreja ou fora dela, que envolve a obra do Senhor, eu ministro palavra, tá? Seja uma oração, seja recolha de dízimo oferta, seja ministração sobre vidas, palavra. Aqui, ó, regra de fé, base, firmamento, é palavra. Então fiquem com essa palavra nesta manhã, Deus abençoe. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Fiquem todos na paz do Senhor, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, mais uma manhã estou aqui juntamente com seus filhos, com seus servos. Pai, que o teu Espírito Santo continue ministrando essas vidas, meu Pai. Porque eu sei, Senhor Jesus, que muitas das vezes a mente pende para a vida financeira. Porque o dinheiro, meu Pai, ele compra as coisas. Mas nós temos deixado de te adorar. Nós temos se distanciados, meu Pai. Tem porta que nós achamos que é o Senhor, mas nos tira da presença. Então não é o Senhor, Pai. O Senhor não abre porta para nós morrermos na fé. O Senhor não abre porta para nós ficarmos, meu Pai, como bastardos, como servos. O Senhor abre porta para filhos, Senhor. Então nesta manhã eu quero pedir que o Senhor dê entendimento, como o Senhor me deu outrora, Pai. De filho, e o filho governa junto com o pai. Não é ter dinheiro, é ter a presença, porque o dinheiro, meu Pai, é uma consequência daqueles que te adoram. Nós precisamos ter presença, porque se nós profetizarmos, o Senhor abre a porta. Nós precisamos ter intimidade, porque o Senhor dá o direcionamento. Nós precisamos ter um contato, meu Pai, diário, porque daí o Senhor nos dá firmamento. Então eu quero te pedir nessa manhã, alcance-os de perto, alcance-os de longe, meu Pai. Se tem alguém vivendo, meu Pai, uma dificuldade financeira, primeiro eu quero falar com os fiéis, os dizimistas e ofertantes. Eles já têm, meu Pai, mais do que base em Malaquias 3. Não que precisamos, mas o Senhor é o único momento que o Senhor nos dá condição de fazer prova do Senhor. Eu quero te pedir na tua autoridade, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra, meu Pai, a porta. Mas que eles não fiquem confiando, meu Pai, nesta porta. Eles confiem no Senhor, que é o que abre a porta. Aqueles, meu Pai, que têm medo, que não conseguem ser dizimistas, que é o único momento, Pai, que o nome de Jesus não resolve. Porque se resolvesse, não tinha que fazer o voto do dízimo. Eu não teria problema em levantar as mãos e dizer, Jesus abençoe, é no nome de Jesus, e acabou. Mas que eles possam perder o medo, como eu também já perdi. Eu tive muito medo de dizimar, com medo de faltar. Na verdade, dizimar é acabar, então é devolver o dízimo, fica melhor. Pai, que eles possam devolver, porque o dízimo não se paga, o dízimo não se dá, o dízimo devolve. É a manutenção, meu Pai, para que o devorador não venha roubar. O migrador, o cortador, a locusta, o urugo e o pulgão não venha minar, meu Pai, a vida dos meus irmãos. Seja na vida financeira, na saúde, meu Pai, nos seus bens, eu quero pedir que o Senhor, meu Pai, dê maturidade para eles. Mas também não quero apresentar aqueles, meu Pai, que não são dizimistas e estão fora da tua presença. Mas primeiro que eles tenham um encontro com o Senhor. Eu estou falando isso para quem já está, meu Pai, te servindo. Mas aqueles que não tiveram um encontro com o Senhor antes de dizimar, meu Pai, na tua presença, eles têm que estar servindo ao Senhor. Eles têm que ter salvação, direito de salvação diante da tua presença. Pai,
Porque às vezes falar em condição financeira na igreja escandaliza, mas se vai em qualquer lugar, fala de dinheiro e o povo paga. E quando nós falamos de manutenção, para que nós não venhamos ser escravos, meu pai de mamão, alguém diz, vem o pastor falando de dinheiro. O pecado, pai, paga, para fumar paga, para beber paga, para prostituir paga, para ir na boate paga, para fazer o que é errado paga, para usar droga paga. Aí chega. Eu te peço nesta manhã, Senhor, ser conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem todos na paz. Precisando é só entrar em contato, estamos aqui, tá bom? Quarta-feira, Deus tem uma palavra aí reservada. Irmãos, eu quero convidar você que é de Aporé região. Sexta-feira, nós vamos iniciar uma campanha de 3 sexta-feiras. Começa agora dia 3, termina dia 17. O Deus das causas impossíveis. Se você conhecer alguém enfermo, traga. Se você conhecer alguém que está no vício, puder vir, traga. Pastor, não pode. Traga uma peça de roupa, traga uma fotografia que vai representar essa pessoa. Carteira de trabalho, currículo, o que for. Deus vai entrar com providência, tá bom? Eu quero orar pelos enfermos e Deus vai curar e libertar em nome de Jesus. Eu quero impor as mãos sobre a tua vida, sobre essa peça de roupa, sobre essa fotografia, sobre o currículo, e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu não sou muito de trabalhar toda sexta-feira com campanha, todos os dias, domingo com campanha, porque o povo fica só focado na campanha. Mas quando Deus dá, irmãos, nós fazemos campanha, tá? E Deus já está falando comigo, eu estou me preparando para essa campanha. Eu vou pregar nas 3 sexta-feiras, tá? Tem um propósito nisso. E Deus vai operar grandes coisas, assim como tem operado, tá? Mas traga, venha, tá? Se tiver alguma enfermidade, vem crendo no milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe e atenção para as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam amém. Está finalizado mais uma live, Manhã com Propósito. Deus abençoe.